Bom dia, graça e paz da parte do Senhor. Estamos aqui para continuarmos o estudo da nossa lição da Escola Sabatina, lembrando que estamos na lição de número 7 e desta vez vamos estudar o quarto tópico. Te convido a orar caso ainda você não tenha feito, pois eu já fiz a minha. O tema de hoje é a explicação dos termos. Durante a visão que Daniel teve, tinha alguns termos que precisavam de uma explicação específica, tá? E no tópico de hoje, nós vamos entender alguns desses termos. Se você não assistiu os vídeos anteriores, eu te recomendo que assista, porque nós estamos numa sequência de assuntos, de estudos. E para que você possa ter uma compreensão melhor do assunto como um todo, é importante que você assista a sequência dos vídeos. Vamos às perguntas. A pergunta A diz assim: como se cumpriram as expressões dar fim aos pecados ou ofertas pelo pecado? No tópico anterior, nós vimos que o período profético dos 2.300 dias havia sido dividido em períodos menores, para que os acontecimentos em cada período desse fossem enfatizados e entendido com maior clareza, e também para que se tivesse uma compreensão melhor daquele grande período. E nessa explicação surgiu esse termo, dar fim aos pecados ou ofertas pelo pecado. E os textos de referência nos trazem duas realidades, tá? A primeira, o primeiro texto de Hebreus 9, 24 a 26, diz assim: porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para a si mesmo se oferecer muitas vezes, como sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Então, o sumo sacerdote no santuário terrestre tinha um ofício, né? E dentro desse ofício estava o oferecer os sacrifícios, fazer expiação por si mesmo e também pelo povo, enfim. E agora, por que que daria fim aos pecados e a ofertas pelo pecado? Porque o próprio Cristo seria esse sacrifício, seria essa oferta. Todos aqueles símbolos que haviam sido praticados até então se consumaram em Cristo. Ele era ele era o que os símbolos representavam. Tá? Todos eram figura. E Jesus era justamente o que eles representavam. Tudo se concretizava em Cristo, se cumpria em Cristo. E no primeiro parágrafo da nota explica uma parte do período profético das 2.300 tardes e manhãs. E olha só. Então disse o anjo: ele firmará o concerto com muitos por uma semana, ou seja, 7 anos. Nós já aprendemos que em profecia um dia representa um ano. E esse período dessa uma semana foi justamente o período que incluía o batismo de Jesus, o seu ministério e também a continuação desse ministério pelos seus discípulos. E a nota conclui assim: com o grande sacrifício oferecido no Calvário, encerrou-se aquele sistema de oferta que por 4.000 anos haviam apontado para o Cordeiro de Deus. Cristo era o verdadeiro Cordeiro, não precisaria mais de estarem sendo sacrificados outros cordeiros. E a pergunta B: como a reconciliação aconteceu?
através da vitória de Cristo sobre a cruz e sobre a morte. Ele veio reconciliar o homem com Deus. O texto de 2 Coríntios 5, 19 e 20. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Olha só, anota. Ele sacrificou a própria honra, falando de Cristo, riquezas e um glorioso lar nas cortes celestiais para se tornar o filho de José e Maria. Mais para frente lemos assim: aquele que não reconheceu o pecado se tornou pecado por nós. Com esse terrível peso de culpa sobre si, por causa dos nossos pecados, ele resistiu à terrível prova do apetite, do amor ao mundo, da honra e do orgulho, da ostentação que leva à presunção. Cristo suportou essas três grandes tentações principais e venceu por você e por mim. Cristo saiu a campo em nosso favor para vencer Satanás por nós, pois viu que não poderíamos vencer por conta própria. Cristo preparou o caminho para o resgate humano ao levar uma vida de sofrimento, altruísmo, sacrifício próprio e finalmente por sua humilhação e morte. Concedeu-nos a ajuda para que pudéssemos, ao seguir o exemplo de Cristo, vencer por nossa própria conta, assim como Cristo venceu por nós. Que não venhamos a esquecer do tão precioso amor de Cristo, demonstrado na cruz do Calvário para nos salvar. Fiquem com Deus e amanhã nós retornaremos para continuarmos o estudo. Amém.